Imagine como seria ser o tipo de pessoa que é completamente assombrada pelo medo. Mas não só isso, parece que ninguém acredita em você. Mas ao mesmo tempo, uma voz na sua cabeça diz que tem algo muito errado acontecendo. Então, esse é o plot do filme que eu vou abordar hoje na sessão de domingo, que é o filme Let's Scare Jessica to Death, ou em português, Vamos Assustar a Jessica até a Morte. Um filme de 1971 que é simplesmente assombroso, mas ao mesmo tempo ele tem um encanto muito especial. Então, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer nas votações é de vez em quando fazer votações por décadas. Lembrando que o estilo de votação que eu tô fazendo com os membros do canal são com filmes que estavam na minha lista de filmes pra assistir. Então tinham vários filmes dos anos 70 que estavam ali marinando há um tempinho já, a maior parte filmes de terror que eu ainda não tinha assistido. E esse é um filme que eu já tenho escutado sobre ele faz tempo, mas é um filme que é um pouco nichado. Um pouco não, bastante, sinceramente. Eu acho que eu nunca vi ninguém comentando muito sobre ele aqui no Brasil, e mesmo no exterior ele também não é tão comentado. Mesmo assim, é um filme que tem vários elementos para ser um clássico esquecido, digamos assim. Porque, sendo sincera com vocês, é um filme fascinante. Ele tem uma ambientação que completa muito, sabe, a história. É um modelo de história que já é bem clássico, ele tem um estilo bem literário. E, sendo honesta, eu acho que esse filme é inspirado num livro. Se for, eu devo deixar a capa dele aqui para vocês verem. Mas eu acho que não tem publicação no Brasil ou coisa do tipo. Então, pra você que gosta de filmes que tem essa pegada mais literária, sabe? Que você claramente vê que ele foi inspirado em algum livro, em algum conto, você vai gostar desse filme. E também, se você gosta de filmes com esse ar misterioso, que são muito, assim, característicos dos anos 70. Eu só quero adiantar uma coisinha pra vocês, que esse filme, ele se assemelha muito, não necessariamente à história, mas assim, no estilo do filme, ele se assemelha muito com um filme chamado Carnival of Souls, que inclusive eu já abordei aqui no canal. Esse é um pouco mais antigo, ele deve ser dos anos 60, eu não me lembro exatamente agora, mas é um clássico, esse é um pouco mais conhecido. E assim, esses dois filmes, eles se combinam muito bem. Se combinam tão bem que, sinceramente, dá pra fazer até uma sessão de filme dupla, sabe? Porque os dois se encaixam, eles têm uma energia muito parecida ali, uma atmosfera realmente muito similar. Lembrando que Carnival of Souls tá disponível aqui no YouTube, então é bem fácil de assistir. Eu tinha que comentar sobre isso porque eu fiquei o filme inteiro tendo essa sensação, e eu também vi outras pessoas comentarem isso lá no Letterboxd, e realmente são filmes que têm uma energia que se combina de uma maneira absurda. Mas o filme que eu tô abordando hoje com vocês, o Vamos Assustar a Jessica até a Morte, que sinceramente é um baita título, bem único, apesar de ser um pouco longo demais. Ele foi dirigido por um cara chamado John G. Hancock, eu acho que é assim o nome dele. Particularmente, eu não assisti nenhum outro filme dele, e eu acho que ele nunca fez nada que chegasse no nível desse filme em específico. A trilha sonora desse filme é uma das coisas que mais me pegou. Ela é incrível, de verdade mesmo. Existe um nome para esse tipo de música que eu me esqueci agora, mas eu vou pesquisar e vou colocar o nome aqui. Eu sou muito entusiasta desse gênero e eu nem sei por que eu esqueci o nome, porque eu já fui, tipo, fanática por isso. Mas agora parece que a minha memória simplesmente apagou. Mas é um estilo de música que ela é um pouco assombrada. É algo que se assemelha muito a músicas que usavam em filmes de terror e em documentários dos anos 70. Ela tem um ar um tanto alienígena e meio fantasmagórico. E eu adoro esse tipo de música. Eu realmente não sei como eu me esqueci o nome desse gênero. Existem até algumas bandas modernas que também fazem esse tipo de música, e um dia eu até poderia fazer um vídeo só sobre isso, porque é um universo, de verdade mesmo, um universo. E, enfim, esse tipo de trilha sonora fez desse filme ainda mais imersivo, e é o meu ponto favorito do filme. O
filme tem visuais muito bonitos, mas a trilha sonora é fantástica e maravilhosa. O cara que fez essa trilha sonora estava muito inspirado. E eu acho que eu até anotei o nome dele aqui, que é Orville Stoeber, eu acho. Eu vou colocar escrito aqui. Mas infelizmente esse cara fez só três trilhas sonoras para filme, o que é muito triste, isso incluindo esse que eu tô abordando hoje, porque o cara era fantástico, de verdade mesmo. É o meu ponto favorito, sem dúvidas. Mas agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o plot do filme, que segue um modelo bem clássico e bem naquele estilo literário, como eu comentei com vocês. O filme começa com a Jéssica se mudando junto com o marido dela e um amigo deles. Não sei se chega a ser um parente ou só um amigo, mas é um cara que vive lá junto com eles, que presta alguns serviços e tal. Então, a Jéssica, ela é uma pessoa que claramente tem algum tipo de problema ali psicológico. O filme não deixa muito claro o que ela tem. Eu, particularmente, de cara, vejo que a Jéssica tem sérios problemas com ansiedade. Digo isso porque eu tenho problemas com ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a Jéssica, ela seja esquizofrênica. Pelo menos é o que eu achei, tá? O filme não deixa tão claro assim. Ele brinca com isso. Eu sinto que o filme, ele realmente usou um pouco dessa questão para que a gente não saiba muito bem o que é real e o que não é. Sabe? Tipo, ela tem sim algum problema ali psicológico, mas ao mesmo tempo tem um lado sobrenatural do filme que também brinca com isso. É uma personagem muito complexa, sendo sincera com vocês, e eu me impressionei com isso porque eu não esperava que ela seria uma personagem tão interessante assim. Inclusive, a atriz foi perfeita, simplesmente perfeita. Eu digo isso porque a linguagem corporal dela nesse filme é muito, assim, realista. Dizendo isso do ponto de vista de alguém que tem muita ansiedade, é fantástico de ver a forma que ela atua, porque é exatamente aquele jeito que a gente que às vezes está tendo crise, coisa do tipo, esconde, sabe? A gente vê pelos sorrisos falsos, o jeito que ela se move no filme, às vezes muito rápido, às vezes muito devagar. Parece até algo não muito humano, sabe? É um pouco estranho, é desconcertante. Então, essa atriz, ela foi simplesmente perfeita pro papel. Ela passa realmente toda essa linguagem de uma pessoa que tá lidando com esse tipo de problema. E eu fiquei encantada com isso, porque é difícil ver algo assim tão realista, sabe? E eu não esperava isso num filme que é de baixo orçamento e dos anos 70. Então, esse é outro ponto que eu achei fantástico nesse filme, de verdade mesmo. Ao chegar na nova casa, a Jéssica vê que tem umas pessoas andando ali, um movimento estranho. A princípio, fica aquela dúvida se é uma alucinação dela, uma loucura da cabeça dela, mas enfim, na verdade não era loucura, realmente tinha uma pessoa ali. Uma garota escondida que disse que achou que a casa não tinha ninguém, então ela estava meio que vivendo ali. Uma garota meio hippie e tal, meio good vibes, aquela coisa bem comum dos anos 70. Essa garota acaba encantando todo mundo e eles decidem permitir que ela viva lá com eles. E é um pouco estranho, eu particularmente não iria permitir uma pessoa estranha morar comigo. Mas, né, era uma época diferente e, sei lá, né, eles gostaram dela. Ela é uma pessoa bem magnética e tal, então faz bastante sentido, sabe? Porque se fosse tipo um cara super esquisito ou uma mulher super esquisita, provavelmente eles não iriam permitir. Mas como era uma garota jovem, magnética e tal, aí tudo bem, né? Ah, deixa ela ficar, por que não? E ela também parece estar um tanto interessada no amigo do casal, então eles pensam, ah, vamos deixar eles ficarem, né? Tal, enfim, coisas dos anos 70. Só que as coisas vão ficando meio estranhas, parece que tem algo acontecendo ali. E não só isso, essa casa também tem um passado bem peculiar. Uma das moradoras se afogou no rio, acho que há 100 anos atrás, uma coisa assim, ou quase 100 anos atrás. E isso faz com que o clima todo pese. E a Jéssica, que já é uma pessoa bastante assustada, fica ainda mais assustada e curiosa em saber se essas histórias são reais e tal. E a casa é cheia de objetos peculiares, os vizinhos são estranhos e eles odeiam o fato de que eles vivem naquela casa.
é uma situação bem desconfortável. Eu acho que desconfortável é uma palavra que descreve muito bem a atmosfera desse filme. Esse não é um filme que é chocante, sabe? Mas é um filme desconfortável. Parece que tem sempre alguma coisa errada rolando ali. Parece que não dá pra confiar muito em ninguém. É quase claustrofóbico. Eu gosto bastante de narrativas que sejam protagonizadas por pessoas que já são ansiosas, até por uma questão de identificação também, mas é porque isso faz do filme assustador, mesmo não sendo gráfico. Então, esse é outro ponto bem interessante desse filme. Eu vou evitar spoilers nesse vídeo, mas eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, particularmente, achei o final do filme bem cabuloso, tá? Só vou dizer isso pra deixar vocês curiosos, porque o filme realmente consegue construir essa coisa do desconforto e tal, mas ao mesmo tempo é um filme que também faz com que você mesmo possa questionar muitas coisas, ter suas próprias interpretações. Ele brinca com essa coisa da insanidade, sabe? E também dessa coisa do sobrenatural. Até mesmo a questão do sobrenatural no filme, mesmo que a gente saiba que realmente tem algo sobrenatural rolando, ela não é uma coisa assim tão explícita. Também é algo que você fica se perguntando e tal. E o filme tem essa vibe meio sonho, uma coisa um pouco viajada, que é característico também dessa época e eu particularmente adoro. Eu preciso recomendar outro filme pra vocês que também tem uma vibe parecida, e esse é nacional e tem no YouTube, que é o filme As Filhas do Fogo. É um filme que eu particularmente adoro, ele tem a mesma vibe estranha e desconcertante. Se você gostou dele, tem um outro filme que eu me esqueci o nome agora, mas é do mesmo diretor, que é o Kouri, e eu vou deixar o pôster aqui, porque eu vou lembrar o nome quando eu for editar o vídeo. E é isso, essas são as minhas recomendações, junto também com Carnival of Souls, que eu mencionei no começo do vídeo. Só para poder concluir, esse é um filme que eu recomendo demais para quem já é fã desse tipo de filme. Se você ainda não é tão acostumado, eu recomendo que você comece assistindo outros clássicos que são mais renomados, porque esse tipo de cinema, por mais que seja de filme curto, porque esse filme é bem curtinho, eu acho que ele não tem nem 1h30, ele é lento, sabe? Ele é bem parado. E eu acho que se você não for uma pessoa tão acostumada, talvez você vá achar o filme um pouco chato e tal, desinteressante. Mas se você já for entusiasta desse tipo de cinema, ele é fantástico, tá? Então é isso, eu super recomendo. Ele também tem esse tipo de horror aí, meio American Gothic, sabe? Que seria o gótico americano. Essa coisa do interior e tal. Só não tem, assim, elementos religiosos, mas a ambientação e também algumas questões aí da época. E é isso, gente. Esse é o filme Let's Scare Jessica to Death, ou, a versão brasileira, Vamos Assustar a Jessica até a Morte. Um filme que eu considero um clássico perdido, esquecido, mas que sinceramente é bem interessante e vale muito a pena assistir. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueçam que toda segunda-feira tem votação na aba de membros do canal, onde vocês me ajudam a escolher o tema dos próximos vídeos da sessão de domingo. Se vocês já tiverem assistido esse filme, comentem o que vocês acharam dele. Lembrando que esse filme está disponível no Internet Archive. Tem versão com legendas em português, se eu não me engano, mas eu assisti a versão em inglês sem legendas mesmo, sinceramente. Mas tem pessoas que já legendaram e tal no Brasil. É um filme que tá meio perdido, mas que também pode aparecer na MUBI de vez em quando. Então, se você for assinante da MUBI, pode ser que ele apareça por lá e você consegue assistir uma versão em mais HD. Porque aqui eu assisti, gente, a qualidade estava bem ruinzinha, tá? Até completou a vibe, né? Meio misteriosa. Mas é isso, tá? Ele deve ter alguma edição em DVD também, mas eu não sei dizer agora. E enfim, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo e muito obrigada principalmente aos membros do canal que votaram e também que me apoiam bastante. Lembrando que para ser membro do canal só custa R$ 1,99, tá? E você me ajuda muito com isso, se você quiser. Mas se não quiser, não tem problema, você não tá perdendo nada também. E é isso. Muito obrigada novamente e vejo vocês na próxima sessão de domingo.